A Igreja Bíblica da Paz traz até você uma mensagem que pode mudar a sua vida. Rute capítulo 1, dos versículos 1 a 6, diz assim: Nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar no país de Moabe, ele, sua mulher e seus 2 filhos. Chamava-se este homem Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá, e foram a Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou com ela os seus 2 filhos, os quais se casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma órfã, e o nome da outra era Rute.
Quando já fazia quase 10 anos que moravam ali, morreram também os dois, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com as suas noras para voltar do país de Moabe, porque nesta terra ouviu que o Senhor tinha ajudado o seu povo, dando-lhe alimento. Amém. O livro de Ruth foi escrito na época dos juízes. A Bíblia diz aqui que na época que os juízes julgavam, houve uma família que morava lá na terra de Israel, da cidade de Belém. O nome deste homem era Elimeleque, o nome da sua mulher era Noemi. Eles tinham 2 filhos, um chamado Malom e outro chamado Quilion. E a Bíblia diz que naquela época dos juízes, em que não havia rei sobre Israel, em que cada um fazia o que achava mais reto, cada um decidia pelo seu próprio caminho. A Bíblia diz que nesse tempo, que na verdade foi a época de trevas na história do Velho Testamento, a Bíblia diz que viveram estas pessoas, esta família viveu lá em Israel. E houve fome no país. E por causa da fome, Elimeleque decidiu mudar-se geograficamente para uma outra região, para habitar entre os moabitas, que na época não eram nem amigos do povo de Deus, do povo de Israel. E por causa da fome eles se mudaram, por causa das circunstâncias eles se mudaram. E a Bíblia diz no livro de Salmos que Deus promete na palavra que no tempo de fome Ele iria nos dar o suprimento. Deus promete na palavra que no tempo de fome Ele iria suprir as nossas necessidades. Ele promete na palavra que nada iria faltar para nós, mesmo quando viesse a fome sobre o país e mesmo quando viesse um tempo de dificuldade. Mas Elimeleque temeu. Ele temeu as circunstâncias, ele temeu a fome que estava sobre a terra, ele temeu o que poderia acontecer à sua família e a procura de segurança. Na verdade eu vejo que ele saiu fora da vontade de Deus. Ele foi para um país que Deus disse que ele não deveria ir. E as consequências vieram, porque a Bíblia diz que alguns anos depois ele morreu. E 10 anos depois o seu filho Quilion morreu e o seu filho Malom morreu. E a decisão desse homem afetou toda a sua casa, afetou a sua família. A Bíblia diz que 10 anos depois a sua esposa estava desamparada naquela terra. A sua esposa havia saído junto com ele da terra da promessa, da terra da bênção por causa da fome. E agora 10 anos depois esta mulher estava sozinha, o seu marido morrera, os seus 2 filhos morreram e ela estava sozinha. E ela então decide voltar para Israel. E a Bíblia diz no versículo 6... que quando nós saímos da vontade de Deus para as nossas vidas e tomamos a decisão errada, muitas vezes nós estamos em uma outra terra e perdemos a bênção que vem sobre a terra da promessa, que iria vir sobre as nossas vidas, mas nós não estávamos ali, porque nós ficamos com medo, e nós fugimos, e nós corremos, e nós tomamos uma decisão precipitadamente, e nós tomamos uma decisão apenas baseado nas emoções do momento. Este que é o erro que as pessoas cometem. Porque ela ouviu que o Senhor tinha ajudado o seu povo dando-lhe alimento, mas ela não estava lá na terra da bênção, na terra da promessa de Deus. E muitas vezes os cristãos perdem a bênção de Deus sobre a sua vida porque tomam decisões erradas. Então eu pergunto para você, como é que nós podemos tomar a decisão certa em nossa vida? O que é que eu preciso fazer? Como saber o que Deus está falando? Como decidir corretamente? Como encontrar o caminho que Deus quer que eu tome no meu dia a dia? Eu tenho tantas decisões a tomar, o que é que eu vou fazer? Senhor, qual é o caminho? Qual a decisão, que passo que eu vou dar em minha vida? Então nós temos que aprender a Bíblia, porque se nós dermos passos errados, nós vamos sofrer as consequências, nós vamos perder coisas de Deus, nós vamos talvez fracassar financeiramente, fracassar muitas vezes espiritualmente, e vamos sofrer e vamos colocar a nossa casa para sofrer também. Primeira coisa, meu amado, não escolha o caminho apenas baseado na aparência exterior. Você lê na Bíblia, por exemplo, quando Samuel chegou para escolher o rei de Israel, ele olhou para aquele homem, irmão de Davi, o maior filho lá de Jessé, o homem mais bonito, e Samuel pensou, aí está diante de mim o rei. E Samuel já ia decidindo ungir aquele homem, mas o Senhor falou para ele, olha, não é este o homem, não olhe para a aparência, porque o Senhor não olha desta forma, o Senhor olha para o coração do homem, o Senhor não olha para o exterior. Então nós temos
temos que aprender, meu amado, a quando formos tomar uma decisão, não é as circunstâncias exteriores apenas que devem guiar a nossa vida, nós temos que descobrir qual é a vontade de Deus para nós. Se vocês lerem lá o livro de Atos capítulo 27, vocês vão ler lá sobre o naufrágio daquele navio em que Paulo estava, e que Paulo falou, olha, eu vejo que a viagem vai ser difícil, nós não devemos sair, nós devemos ficar aqui neste porto, mas a Bíblia diz lá no capítulo 27, versículo 13 de Atos, que os homens olhando o vento brando que estava, olharam as circunstâncias e pensaram, bom, não vai haver problema nenhum, o mar está calmo, a situação está boa para navegar, o piloto do barco falou, olha, capitão, pode viajar, vamos sair porque não há problema nenhum, tudo está bem. Mas Paulo falava pelo Espírito Santo, não faça isto, não saia com o barco, nós vamos ter problemas. Deus falou para mim, eu vejo que nós vamos ter problemas. Mas aqueles homens não ouviram a Deus, olharam apenas as circunstâncias e saíram com o barco. E a Bíblia diz que logo depois veio uma tempestade que veio a trazer sérios problemas para eles. Então, meu amado, aprenda, não escolha o caminho baseado apenas na aparência exterior. Quando você começar a buscar a Deus a respeito da vontade dEle, e quando Deus falar para você qual é a vontade dEle, não tente dissuadir a Deus, não tente convencer a Deus para que Ele mude a sua vontade. Muitas vezes isso acontece com as pessoas. Ah, Senhor, eu sei o que o Senhor quer, mas olha, eu tenho tanta vontade, Senhor, de fazer isso daqui. E muitas vezes Deus está lá falando ao teu coração, olha, não vá por esse caminho, este não é um caminho bom, esta não é uma decisão boa. Mas lá dentro de você, lá no íntimo, mas que vontade de fazer aquilo, que vontade de tomar aquela decisão. Então você começa a orar, mas Senhor, será que não dá para dar aí um jeitinho, né? Deus, olha, eu acerto, depois do futuro, Senhor, eu vou decidir assim, mas depois eu tento mudar a situação. Meu amado, Deus tem uma vontade perfeita, boa, agradável para a tua vida, e creia que a vontade de Deus para você, ela é perfeita, ela é boa e ela é agradável, e que você não precisa aperfeiçoar a vontade de Deus que Ele já estabeleceu para você. O que eu preciso fazer para tomar a decisão certa? Primeira coisa, veja se o que você vai decidir está de acordo com a Bíblia. Toda decisão que você tem que tomar não pode estar em desacordo com a palavra de Deus. Se esta decisão estiver contrária ao ensino da Bíblia, se esta decisão for contrariar, ou for contra, ou estiver em desacordo com aquilo que a Bíblia diz, esta não é a vontade de Deus para a tua vida. Sinta bem ou sinta mal. Ah, pastor, olha, eu ouvi uma profecia, alguém chegou para mim, o profeta falou, olha, assim diz o Senhor. E olha, pastor, eu fiquei arrepiado, né? Eu fiquei arrepiada do meu pé até a cabeça. Olha, Deus falou uma palavra para mim maravilhosa. Ah, pastor, Deus falou para mim, pastor, o que Deus falou para você? Ah, Deus falou para mim deixar a minha esposa, pastor, e casar com uma outra mulher. Eu já estava tão cansado dela, pastor. Deus não falou. Ah, Deus mandou eu fazer algumas coisas que você sabe, que você lê a Bíblia, e a Bíblia ensina o contrário daquilo que você acha que Deus está falando para você. Meu amado, rejeita esta palavra, esta não é a voz do Senhor para você. Você vai ter problemas se você seguir esta voz que está falando aí no teu espírito, que está em desacordo com a Bíblia. A Bíblia é a vontade de Deus revelada para nós, e tudo aquilo que está contrário à Bíblia está contrário à vontade de Deus, meu amado. Então, primeira coisa, analise, está de acordo com a Bíblia? É isso que a Bíblia diz? Será que o espírito daquilo que eu vou fazer está em harmonia com a palavra? Deus diz que o fiel não deve se unir com o infiel. Se a Bíblia diz, meu amado, está escrito, acabou a conversa. Deus sabe o que faz.
Quando você desobedece a Bíblia, você vai chorar muitas vezes, muitas noites você vai passar em claro, muitas vezes você vai passar por tristezas e angústias que Deus queria poupar a você, mas você foi pela tua emoção apenas, falou, ai, eu sinto tanto desejo, ai, mas olha, ai, o meu coração, ai, pastor, mas não sabe como eu gosto dela, ou eu gosto dele. Meu amado, Deus conhece todas as coisas, Deus conhece o teu passado, Deus conhece o teu presente, Deus conhece o teu futuro, Ele ama você, Ele quer o melhor para a tua vida, então confie no Senhor. Por isso que a Bíblia diz, confia no Senhor com todo o teu coração, não apoie as decisões do teu próprio entendimento, reconhece sempre ao Senhor em todos os teus caminhos, Ele vai endireitar as tuas veredas, então não tome decisão que esteja em contrário àquilo que Deus está dizendo na palavra, meu amado. Fica com as Escrituras, leia a Bíblia e fique com ela. Qualquer coisa. Mas pastor, há coisas que a Bíblia não diz. Por exemplo, a Bíblia não diz para eu mudar de emprego. A Bíblia não diz para eu escolher a profissão. A Bíblia, na verdade, ela não diz com quem eu devo me casar. É lógico, a Bíblia dá algumas diretrizes básicas sobre o casamento, com quem eu deva me casar. A Bíblia dá algumas diretrizes básicas sobre princípios de coisas que eu posso fazer em minha vida. É evidente que há profissões até aqui nesta terra que são coisas ilícitas, que são coisas que entristecem a Deus. Há pessoas que chamam algumas coisas de profissão e que são coisas que entristecem ao Senhor. É óbvio que não é nunca a vontade de Deus que você faça alguma coisa contrária ao Espírito da Bíblia. Ai, pastor, glória a Deus, sabe? Porque eu consegui lá a ter um lucro muito grande, né? Olha, eu enganei o imposto de renda, pastor. Deus me ajudou. Não foi Deus. Ai, pastor, sabe, eu fui vender o meu carro, né? E eu lá orando, Senhor, valoriza o meu carro, Senhor. Eu quero vender por mais do que ele vale. Senhor, então, eu vou dar um jeito aqui, me abençoa. E então o cara maquia todo o carro dele, né? Faz o carro parecer que está novinho em folha. E ele sabe que o carro está lá capengando. E ele fala, então, para a pessoa todas as virtudes que o carro tinha quando saiu da fábrica. Só que isso foi há 10 anos atrás. E hoje o homem vai dar 2 voltas com o carro e vai ter problemas com o carro, e então depois ele vende o carro e mente, e depois ele chega lá e agradece a Deus e fala, Senhor, eu vim trazer a minha oferta, porque o Senhor me abençoou, que eu consegui passar o meu carro para frente. Meu amado, tudo aquilo que você faz que está contrário à Bíblia, está contrário à vontade de Deus. Você tem que aprender a confiar em Deus, a confiar na Bíblia, a tomar decisão justa, íntegra e reta, e quando você decide tomar a decisão correta, Deus vai abençoar a tua vida, porque Ele tem compromisso com a verdade. A segunda coisa, veja se tem paz no teu coração, ou a falta de paz no teu coração. Sabe, pastor, eu não sei a decisão que eu vou tomar. Há paz em teu coração com relação a isto? Você analisou as Escrituras, você leu a Bíblia, e aquilo está, você vê, olha, pastor, não tem nada na Bíblia contrário àquilo que eu estou querendo fazer. Eu vou decidir algo, a princípio eu olho para as Escrituras e não há nada, sabe, eu não estou com medo do tempo, do lugar de fome. Eu quero tomar essa decisão, não é para fugir da fome. Eu creio que Deus pode abençoar a minha vida, mesmo no tempo da fome. Eu não quero sair da vontade de Deus por medo de qualquer coisa, não é isto, mas eu tenho que tomar uma decisão agora em minha vida. Eu analisei a Bíblia, e eu não vi nada assim contrário àquilo que eu vou decidir, então eu pergunto para você, a paz no teu coração? Você está em paz? Porque quando não é a vontade de Deus, Deus começa a tirar a paz do coração da gente. Alguma coisa incomoda a gente. A gente vai dormir e aquela coisinha fica lá, estamos incomodados, eu não sei o que é isto, eu quero tanto fazer alguma coisa, eu quero tanto tomar esta decisão, mas alguma coisa lá no teu coração não está bem, alguma coisa lá dentro de você diz que esta não é a melhor decisão. Meu amado, então não tome uma decisão quando não houver paz. A Bíblia diz, seja a paz de Cristo o árbitro em teu coração. Quando é a vontade de Deus, Deus vai colocar paz lá dentro do teu coração. De forma que você sabe que é aquilo que Deus quer. Ainda que você não entenda, ainda que você não veja uma porta aberta,
Ainda que as circunstâncias, todas elas digam exatamente o contrário, você sabe lá no teu coração, esta é a vontade de Deus. Alguém que não conhece, que é evidente, o homem olha apenas o exterior, ele não conhece o teu coração. A pessoa, ela pode dizer, olha, eu acho que você vai entrar em uma encrenca, porque olha, toda a situação está apontando para que este não é o momento. Olha, se você for ler os jornais, você vai ver que este não é o momento de você tomar esta decisão. Olha, se você for ver as últimas notícias da televisão, você vai ver que não é o momento certo para você tomar esta decisão. Meu amado, não importa aí as circunstâncias, mas se Deus colocou lá no teu coração, está em harmonia com a Bíblia, e a paz lá no teu coração, então você já tem 2 grandes passos para fazer aquilo. A terceira coisa, ouça o que o Espírito Santo fala no teu espírito. Ouça o que o Espírito Santo fala no teu espírito. A Bíblia diz, o mesmo Espírito testifica com o nosso, o mesmo Espírito testifica com o nosso, o Espírito Santo testifica com o teu espírito. Então ouça o que Deus fala lá dentro de você. A voz da consciência, a voz do Espírito Santo lá no teu interior, aquela voz interior que fala lá dentro de você e que está em harmonia com a Bíblia. Ouça esta voz do Espírito Santo. Muitas pessoas gostam de ouvir vozes que não são vozes do Espírito Santo. Na verdade, nós que somos pentecostais gostamos muito de ouvir vozes. E nem todas as vozes são de Deus. Há cristãos que são dirigidos por caixinhas de promessas. A caixinha de promessa não sai da mesa da sala. E quando ele quer ouvir a direção para a sua vida, ele pega lá a caixinha e ele fala, Senhor, eu preciso ouvir a tua voz, venha me dirigir. E fecha os olhos e pega lá, está lá, arrependei-vos, raça de víboras. Opa, não é essa. Deixa eu pôr lá de volta. Peguei errada, o diabo me levou a pegar essa aqui. Deixa eu orar mais. Senhor, fala comigo. Ele pega, todos os teus caminhos serão abençoados, né? Ide por todo mundo. Era isso que eu precisava, eu estava querendo ir. Então é Deus falando. Muitas pessoas tomam decisões. Caixinha de promessa é muito bom para decorar. Pegue todas as promessas da caixinha e decore-as. E use-as quando for preciso. Mas a Bíblia não diz em parte alguma que caixinha de promessa é guia de cristão. Mas pastor, só de vez em quando. Deus até pode dirigir você assim. Algumas vezes em minha vida, eu senti a direção de Deus de abrir a Bíblia em alguma parte, e Deus falou comigo ali naquele versículo, mas isto não é um método de Deus dirigir a nossa vida. A Bíblia diz que os que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Deus vai falar no teu coração. Deus vai falar lá dentro de você, a voz interior vai falar lá dentro de você, a voz do Espírito Santo vai falar lá dentro de você. Você vai estar andando na rua, você vai estar dirigindo o teu carro, talvez você vai até estar lá na tua casa tomando banho, e de repente o Espírito Santo fala lá no teu coração, e você sabe que aquela é a voz do Espírito Santo, você sabe que aquela é a voz de Deus, então você obedece à voz do Senhor, meu amado, e então você vai ter êxito em tua vida.